noite! Boa noite! Vamos falar de verbos mais usados em inglês. Nossa, isso é muito claro. Estou escolhendo um filtrinho aqui. Isso é legalzinho. Boa noite! Vamos falar dos verbos mais usados em inglês? Vamos formar frases em inglês. Eu sei que isso é um desafio muito grande aí, quando a gente está começando a estudar. Boa noite, F. Silvestre. Boa noite, prima. Tudo bom? Eu sei que é um desafio grande demais quando a gente está começando a aprender inglês, começando a estudar, formar frases, né? Formar perguntas. Hoje a gente vai resolver dois problemas aí de uma vezada só, hein? Por quê? Dois problemas. Problemas assim, né, gente? Porque as pessoas, normalmente os alunos quando estão começando a estudar inglês, deixa eu baixar aqui um pouquinho, né? Vou botar um rockzinho, sexta-feira. Quem gosta de Guns? Vocês gostam de Guns? Guns N' Roses? Eu adoro. Mas normalmente quando as pessoas estão começando a estudar inglês, existe uma dificuldade muito grande para formar perguntas. E claro, também vocabulário e verbos faz parte também, né? Que é aprender palavras novas para conseguir formar as frases, sejam elas perguntas, respostas, enfim. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá bom? Separei uma listona aqui para vocês. Ai, tava sem tomar água. Já aproveitando, falar com vocês o seguinte, a gente tem um grupo, tá? Tem um grupo que ele fica silenciado, ele é um grupo de avisos, de materiais, então sempre quando tem algum material interessante para poder compartilhar, sempre quando tem um aviso para poder dar, igual por exemplo da live, a gente avisa por esse grupo. Como é que faz para entrar nesse grupo? Link da bio. Tem um link lá na bio, né, do Instagram. Daí vocês podem, depois da live, clicar lá para poder entrar para esse grupo. Por quê? Porque depois dessa live eu vou compartilhar um PDF muito legal. Deixa eu até deixar ele aberto aqui, pausar a música aqui já de uma vez, tá bom? Eu tô terminando aqui um PDF bem legal que eu vou compartilhar lá no grupo. Então quem tiver lá vai receber, tá? Então assim que a gente finalizar a live aqui, vocês corram pra lá, clica, entra para que vocês possam ter acesso aí aos materiais que a gente compartilha. Ok? Então ótimo. Clica nesse aviãozinho aí para vir mais gente, porque o assunto é tão legal, o assunto é tão importante. Para quem já está estudando inglês ou para quem pretende começar a estudar, clica nesse aviãozinho, convida os amigos para vir, para poder participar com a gente. E podem mandar perguntas, se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, que aí no final eu vou ler tudo, tá bom? E aí respondo as perguntas. Então vamos lá. Vamos lá. Lembrando o seguinte, quando a gente... Para quem trabalha aí em empresa, setor de planejamento, setor de projetos, de manutenção, eu sei que... Nossa, Chinara, o que isso tem a ver com inglês? Olha só, existe uma ferramenta chamada 5W2H. Vocês já ouviram falar dela? 5W2H. É uma ferramenta para controle. Por exemplo, se de repente tem um projeto novo acontecendo na empresa, você precisa definir quem vai fazer o quê, quando, como que aquilo vai ser feito, por que aquilo tem que ser feito, né? Você tem que justificar e tal. E aí, geralmente, como resultado das informações dessa planilha, né? Normalmente essas informações são organizadas numa planilha. Isso é enviado aí para o nível gerencial, etc. Enfim, isso daí é o que acontece lá dentro das empresas. O que eu quero fazer com isso aqui? Porque são palavras que as pessoas já estão acostumadas no dia a dia, que são what, where, why, who, when, how e how much, que são, no caso, as palavrinhas que tem o how e o how much, porque é o como e o quanto custa, no caso lá dos projetos. Para quem trabalha nessas áreas já está habituado aí com essas palavrinhas, tá? E aí, qual que é a relação dessa ferramenta com o que eu quero falar para vocês aqui no início dessa live? É o seguinte, quando você tem uma pergunta aberta, ou seja, eu quero saber uma informação, que existem N opções de respostas para essa informação. Eu vou usar essas palavras no início das perguntas. What,
where. Então, por exemplo, what. A primeira pergunta que todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe responder. What is your name? What's your name? What's your name? E aí você vai responder, my name is... e o seu nome. Então, no meu caso, my name is Junara. Então, veja bem, vamos parar para analisar dessa forma, sob essa ótica que eu vou mostrar para vocês aqui, que vocês vão perceber aí, vocês vão começar ao longo da semana a observar frases e vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim, porque é o seguinte. Olha só, a pergunta começou com what. What is your name? Ou seja, se você não sabe o meu nome, existe uma infinidade de opções que eu posso te responder, né? Então, é uma pergunta aberta. Lembrando que todos esses exemplos que eu tô dando para vocês aqui, que eu vou falar aqui na live hoje, eu vou mandar no PDF lá no grupo, tá? Então, vocês entrem lá para vocês poderem receber. Depois da live, eu vou encaminhar lá um PDF bem legal. Eu vou ter uma aula depois da live, e aí, depois dessa aula, eu mando para vocês, tá? Lá no grupo. Para poder entrar no grupo, link na bio. Então, vamos lá. What is your name? Aí você responde. Aí toda pergunta, observa só isso também. Toda pergunta, ela te dá uma dica, digamos assim, de como é que vai ser a estrutura na resposta. Porque normalmente isso acontece muito no início dos estudos, né? Ali nas primeiras aulas, até uns poucos meses, dos alunos ficarem um pouco perdidos na hora que o professor faz a pergunta, aí agora, como é que eu respondo? Né? Então a gente vai, olha só, nesse caso aqui, what is your name? Ou seja, se a pessoa está perguntando o seu nome, você vai começar com my name is. Esse is que está na pergunta e que vai repetir na sua resposta, na sua frase afirmativa, é nada mais, nada menos do que o nosso famoso verbo to be. É o nosso famoso verbo to be. Então, ou seja, o meu nome é. Qual é o seu nome? O meu nome é Junara. My name is Junara. Agora, se eu quero saber o nome de uma terceira pessoa, por exemplo, qual é o nome dele? Então, eu preciso mudar, ao invés de falar your ou my, eu vou falar his, porque é dele. Ou seja, essas palavrinhas, elas fazem parte da mesma família. Então, numa pergunta, elas vão estar posicionadas no mesmo lugar, vamos dizer assim. Tá? Porque depois a gente vai perceber, no PDF eu vou conseguir demonstrar para vocês melhor, né, com cores, principalmente, a posição de cada parte da frase, de cada parte da pergunta. Então, quando eu digo my, your, his, que é o exemplo que a gente vai usar agora, essas palavras fazem parte da mesma família, vamos dizer assim. Elas vão ficar posicionadas no mesmo lugar nas frases. Então, ao invés de falar what is your name, eu vou dizer what is his name. Qual é o nome dele? Suponhamos que tivesse uma pessoa do meu lado, meu marido, por exemplo, tá? E daí eu vou dizer what is his name. E aí eu vou repetir a mesma estrutura. His name, ou seja, o nome dele, his name is Bruno. Perceba que aonde eu falei my, your e agora his, essas palavras elas ficaram posicionadas no mesmo lugar nas perguntas, nas frases, sejam perguntas ou respostas, tá? E aí a palavrinha is, que se repete em todos esses exemplos, é o nosso querido famoso verbo to be. Tá? Por que a gente estuda tanto verbo to be na escola, né? As pessoas costumam perguntar isso. Falam assim, nossa, Junara, eu só vejo verbo to be. Passava lá ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, entrava ano, saía ano, o professor só ensinava o verbo to be. Falei assim, nossa, será que o professor não tem mais o que ensinar, gente? É só esse tal desse verbo to be, por que a gente vê tanto ele? Bom, por que a gente via tanto, com tanta repetição, eu já não sei falar. Era do calendário, do cronograma lá da escola, na época, né, que a gente estava nessa faixa etária. Mas ele é um verbo que a gente mais fala ele. Então, quando você está começando a estudar, é sempre assim, a gente começa do que é mais simples, do que é mais básico, daquilo que você repete mais vezes, e daí você vai ampliando o seu vocabulário, né? Enfim, o seu conhecimento. O verbo to be, a gente fala ele o tempo todo. Olha só, para pensar quantas vezes no seu dia você fala assim,
Você liga para um amigo, ou para uma amiga, ou para um parente, enfim, e fala: ô fulano, onde você está? Onde você tá, né? Onde você tá? Né? Ah, o seu pai tá em casa? Deixa eu ver. Ah, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? De onde você é? Né? Tudo isso a gente está usando o verbo to be. Essas frases, claro, em inglês, né? Você está usando o verbo to be. E aí o interessante é quando você começa a estudar e aí vê as frases da forma como eu vou colocar no PDF para vocês, mas sem pensar assim: ah, tá, agora é o verbo to be. Não, o importante é você saber o seguinte: como é que eu pergunto qual é o nome de uma pessoa, onde uma pessoa está, onde uma pessoa está indo, por que uma pessoa está triste, por exemplo, quem é essa pessoa, enfim. Quem é aquele com você? Vamos supor que de repente você está vendo uma foto da família de alguém, né? Um amigo seu está te mostrando uma foto lá da família ou de amigos, enfim, nas redes sociais ou, enfim, whatever. E aí você quer saber quem é uma determinada pessoa que está ali naquela imagem, que está ali naquela foto. Isso não acontece com frequência? Isso é o verbo to be. O importante é você nem... Às vezes você nem pensa assim: ah, esse é o verbo to be, tá, que legal. Não. A gente foca sempre na informação que a gente quer. Então, quando a gente vê a informação verbo to be isolado, vai sair até um post para vocês esse final de semana ainda sobre isso, né? Sobre essa questão do verbo to be, assim. Daí você se assusta. Da mesma forma no português, né? Se a gente for falar de algum tempo verbal específico, a gente assusta. Nós somos falantes nativos do português e, no entanto, a gente não domina ali a gramática e todo aquele conteúdo que a gente estudava em português quando a gente estava no ensino fundamental e médio. Então acontece a mesma coisa com o inglês também. Não foque nos nomes, nos termos. Foque na informação que você está transmitindo ou recebendo, né? Isso é o mais importante. Mas é importante também você saber as estruturas, né? Porque assim você consegue formar mais frases. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando você sabe as estruturas, você consegue formar mais frases parecidas com aquela que você formou primeiro, porém com contextos diferentes, com propósitos diferentes. Então, eu vou mostrar 20 verbos para vocês. 20 verbos. Eu tô falando um pouquinho mais do to be aqui agora, porque ele tem uma regrinha própria. Existe uma regra que só vale para ele, sabe? Para nenhum outro. E aí eu vou mostrar isso para vocês. E na sequência, todos os outros, você vai lá e vai falar assim: meu Deus, que fácil! É isso! É isso que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá. Então a gente começou falando aí do 5W2H, que é aquela ferramenta pra gente poder associar aí com o trabalho, né? Muitas pessoas, eu sei que trabalham em áreas de projeto, planejamento, manutenção, etc., que usam muito essa ferramenta. E essas palavras que você vê sempre lá no seu trabalho são as palavras que você usa para iniciar uma pergunta quando é uma pergunta aberta. Você tem opções de resposta, não somente um sim ou não, por exemplo, né? Então, olha só, quando eu pergunto, por exemplo, a gente começou falando do what, agora vamos falar do where, por exemplo. Então, where is she going, por exemplo. E aí eu vou começar, where is, porque é onde está. A pessoa, eu vou dizer logo em seguida, onde ela está indo, por exemplo. Então, olha só a estrutura que eu vou colocar em cores para vocês no PDF que eu vou mandar, mas vai ficar, olha só, where is, que esse pequeno is é o mesmo da primeira pergunta. She, onde está a palavrinha she, eu posso substituir porque é ela, né? Eu posso substituir por he, ele, posso substituir pelo nome da pessoa. Então, por exemplo, where is she? Ou where is Mary? Where is your teacher? Going, indo. Ou doing, fazendo. Ah, não, só que o where tem que ser going, né? Não dá pra você falar where fazendo, não. Por exemplo, what. Se a gente for usar o que, né? A mesma que a gente usou no primeiro. What is she doing? O que ela está fazendo? Where is she going? Onde ela está indo. A estrutura é a mesma. Entrem lá no grupo, porque eu vou mandar o PDF para vocês daqui a pouco. O link tá na bio. Tá lá, grupo VIP. Eu vou mandar um PDF riquíssimo para vocês, com conteúdo do que a gente está falando nessa live aqui.
ok? Mais uma, então, usando esse is. Olha só. Se uma pessoa está triste. Ah, por que ela está triste? Então, vamos voltar naquela primeira linha de palavras que a gente falou no início, que é o nosso 5W2H, né? Só para buscar referência aqui. Então, a gente vai dizer, por exemplo, why. Why é o porquê na pergunta. Sempre quando você for fazer uma pergunta que você quer saber o porquê, né, a razão de alguma coisa, você vai começar dizendo why. Why. E a nossa resposta vai ser because. Então, o porquê para a pergunta why e o porquê para a resposta because. Why is she sad? Por que ela está triste? Why is she sad? Aí, ou seja, por que ela está? Why is she? E aí, onde está a palavrinha sad, eu posso usar outra. Why is she working? Por que ela está trabalhando? Por exemplo, né? E onde está a palavrinha she, eu posso substituir pelos nomes das pessoas. Why is your teacher sad? Por que a sua professora está triste? Why is your mother sad? Por que a sua mãe está triste? Ou o nome de alguém. Why is Melissa sad? Percebeu que a estrutura é exatamente igual? Tudo isso vai estar por escrito no PDF, que eu vou mandar para vocês no grupo daqui a pouco, tá? Então, olha só, até agora todos os exemplos que eu coloquei aqui foram do verbo to be. E nós fizemos as perguntas. Nós fizemos perguntas com o que, onde, por quê. Vamos fazer agora com a palavrinha quem? Who. Who. Então, a gente vai começar a pergunta dessa forma. Who's dad? Por exemplo. Esse dad é tipo assim, quem é aquele ou aquela, esse ou essa. Naquele mesmo exemplo do... Acho que eu cheguei a falar desse aqui no iniciozinho. Naquele mesmo exemplo, imagina você tá mostrando uma foto da sua família ou foto de amigos, enfim, no seu Instagram, né, para um amigo ou uma amiga sua, e tem mais pessoas nessa foto. E aí o seu amigo ou sua amiga perguntou para você, quem é essa pessoa? Who is that? Se você quiser ser mais específico, por exemplo, who is this girl? Quem é esta garota? Olha só, todos esses exemplos, vocês perceberam que eu falei is o tempo todo. Em todos os exemplos. Porque eu estou me referindo, em todos eles, eu estou me referindo a uma terceira pessoa, ou seja, não é nem eu nem você, é um outro alguém, uma terceira pessoa, ele ou ela. Para estes casos, então, o nosso famoso verbo to be vai ficar como? Você vai ver ele como is. Is. Who is that? She's my sister, por exemplo. Ela é minha irmã. Se for no exemplo da foto. Ok? Tranquilo? Olha só. Eu vou seguir dizendo aqui agora 19 verbos. Eu só quis colocar 19, só uma questão de quantidade e também para poder demonstrar verbos diferentes. Para que vocês possam aprender verbos diferentes. Então, vamos pegar a mesma referência de what, where, why, who, when e how. Então, por exemplo, o primeiro exemplo. What do you want? What do you want? Os outros verbos, exceto o verbo to be, eles precisam de uma ajuda para formar a pergunta. Eles não formam pergunta sozinhos. Eles precisam de alguém para dar esse apoio, para dar essa ajuda. A essa ajuda a gente chama de do ou então does. Como assim? Exemplos. What do you want? O que você quer? Esse do, a gente não tem tradução de absolutamente nada. Ok? A gente não tem a tradução do do e nem do does. Então, what do you want? Aí, onde está a palavrinha you, ou seja, a pessoa com quem a gente está falando, você pode substituir. Por exemplo, o que você quer? Então, what do you want? Você, you.
o que o seu pai quer. Aí, como é uma outra pessoa, não sou eu, nem é você, vai ser ele ou ela, esse do ele vira does. Então, por exemplo, what does he, ele, ou your father, seu pai, ou João, é o nome dele, want. What does, o nome da pessoa, ou a referência a essa pessoa, por exemplo, seu pai, e aí a palavrinha want, porque é o verbo querer. O que ele quer? What does he want? Onde está a palavrinha he, eu posso colocar what does your father want? What does João want? Percebe que a estrutura da pergunta é exatamente igual, é exatamente a mesma. Ok? A estrutura da pergunta é igual. Eu só alterei, neste caso aqui, o nome da pessoa. O que essa pessoa quer? Então, essa ajuda que os verbos em inglês precisam para formar uma pergunta, a gente vai chamar de do ou então de does. Em qual momento que vai ser do, em qual momento que vai ser does? Does vai ser só quando for uma terceira pessoa. Tipo assim, não sou eu, não é você, não somos nós, não são eles. É ele ou ela, somente. Ou se você for se referir a alguma coisa. Ah, como que eu vou me referir a alguma coisa, Junara? Tem como eu perguntar o que alguma coisa quer? Não, a gente vai usar um outro verbo. Por exemplo, se eu for falar assim... Deixa eu pensar numa frase bem mais simples, com menos palavras possível. What... ou seja, quais os cômodos, porque a palavrinha what, ela vai ser tipo assim, o que ou qual. Então, quais cômodos tem na sua casa? Então, ou seja, a sua casa, eu não estou falando de uma pessoa, não estou falando dele nem dela no sentido de pessoas. Eu estou falando de uma coisa, da sua casa. Quais os cômodos que tem na sua casa? Daí eu vou dizer what, aí eu preciso colocar a palavrinha rooms, porque é quais cômodos, what rooms, aí vem o does de novo. Por que do does? Porque agora eu vou falar, ao invés de falar do seu pai, por exemplo, igual no exemplo anterior, eu vou falar da sua casa. What rooms does your house have? Have é o verbo ter. Quais os cômodos da sua casa tem? What rooms does your house have? Observa que a estrutura, desde o início, exceto o verbo to be, que ele é diferente, foi o que a gente falou no início, mas para todos os outros verbos, observa que a forma da pergunta, ela é igual, ela é a mesma. Ela é a mesma. A mesma. Então, ou seja, basta você aprender o quê? Palavras novas, verbos novos. E aí, com isso, a gente aprende com imersão, com práticas, com lives, igual a gente está tendo aqui, né? Então, beleza. E aí, olha só, se eu perguntar pra você assim, então vamos voltar aqui no primeiro exemplo que eu falei, desses que tem o do e o does. Observa aqui a quantidade de vezes que eu vou fazer esse movimento, ó. What do you, porque o do acompanha a pessoa. What do you want? 3 partes. Agora, isso aqui eu perguntei o que você quer. Se eu quiser perguntar assim, o que você faz? What do you do? Porque o do é o que você faz. Então, por exemplo, se eu quero saber sua profissão, essa é a pergunta que eu vou fazer. What do you do? Se você fizer essa pergunta pra mim, Junara, what do you do? Eu vou responder, I'm a teacher. Ou I am a teacher. É a minha profissão. Ok? What do you expect? Expect é de expectativa, o que você espera. Olha só que legal, olha como que é parecido, né? Expect, expectativa, é no sentido de você, o que você espera, ou seja, qual a sua expectativa. Your expectation. Então, what do you expect? Percebe que o formato das perguntas, ele se repete? A formato na estrutura? Formato também, né? Ele se repete? Todos esses exemplos que eu estou colocando aqui são de frases que estão no presente. Daqui a pouco, no final da live, eu vou mandar para vocês um PDF com esses exemplos que eu estou falando aqui, tudo bonitinho, colorido inclusive, num PDF, lá no grupo VIP. Ah, Junara, como é que eu faço para poder ter acesso a esse material que você vai mandar?
O grupo VIP, o link dele tá na bio do Instagram, na bio, né, no perfil ali, naquele link, tá? Que tá lá. Vocês conseguem clicar lá e entrar para esse grupo VIP. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou mandar o material para vocês, com todos esses exemplos. Ok? Então, olha só, eu coloquei os exemplos usando a palavrinha what. Usei o what. Aí eu falei em seguida a pessoa da qual eu tô me referindo. Então, você, por exemplo, what do you, você, want? What do you do? What do you expect? Agora, vamos trocar a primeira palavra? Lembra que a gente falou lá no início das palavras principais lá que a gente usa para fazer perguntas? Abertas, principalmente? Então, eu não quero usar o what agora, porque é o que, né? Agora eu quero saber quem. Quem você segue, por exemplo. Who. Então, ao invés de dizer what, eu vou simplesmente substituir por who. Who, aí de novo, do you, aí tem que ser o verbo seguir, né? Follow. Who do you follow? Quem você segue? Pegou? Ótimo, uma frase muito usada, ótima aqui para o nosso contexto de redes sociais, principalmente, né? Porque a gente segue as pessoas. Quem você ouve, por exemplo, vou usar a mesma frase, vou só trocar a última palavra, que é o verbo. Who do you hear? Who do you hear? Quem você segue? Ó, quem você escuta? Quem você escuta? Então perceba que a gente tem os pontos chaves da frase. E ela sempre vai seguir essa estrutura. Uma vez que você entendeu a estrutura, você não tem mais dificuldade para poder formar frases. Você não tem dificuldade mais para poder formar frases. Nesse momento que a gente está praticando aqui, talvez você não está pensando às vezes, mas como que seria essa pergunta em português? Talvez não. Para muita coisa, para muitos casos, a gente precisa pegar a referência no português para poder compreender o que está sendo dito ali em inglês. Obviamente, é uma língua nova e a gente precisa buscar referência de algum lugar. E, obviamente, a gente vai buscar referência do que a gente conhece, que é a nossa língua, é o que a gente fala, né? Mas nesse caso aqui das perguntas, por exemplo, pegou a estrutura, você vai embora. Você consegue formar uma infinidade de frases, de perguntas, de respostas e tal. E é claro que existem as variações no sentido de presente, passado, futuro. Aqui eu estou dando exemplos para vocês de verbos, de perguntas no presente. Então, what do you want? What do you do? What do you expect? Who do you follow? Who do you hear? Todos esses exemplos que a gente viu aqui estão no presente, né? Mas aí é algo que você compreendeu essa primeira parte, a gente vai passando para exemplos mais avançados, digamos assim. Mas esse daqui, por exemplo, porque a estrutura ela é diferente do português. E aí por isso que muitas das vezes, se você está começando a estudar inglês, às vezes o seu professor, sua professora te faz uma pergunta, aí você entendeu a pergunta, mas você não sabe responder. Então vamos às respostas. Vamos às possíveis, né? Enfim, respostas para essas perguntas. As perguntas, normalmente, elas nos dão uma dica de como vai ser a estrutura na hora de você responder. Então, por exemplo, essa que eu falei agora há pouco. What do you want? Se na minha pergunta eu estou dizendo you, é porque eu quero saber o que você quer. Você vai precisar responder o quê? Eu quero. I want. E aí você precisa dizer o to. I want to eat. Por exemplo, eu quero comer. I want to eat. Ok? What? Porque sempre quando você quer alguma coisa. Por isso esse to. Agora um outro exemplo que a gente falou aqui. What do you expect? What do you expect? Ou seja, qual que é a sua expectativa em relação a alguma coisa? Ou seja, se eu estou perguntando para você, mais uma vez você vai responder eu. What do you expect? I expect a day off, por exemplo. Uma folga. Um dia de folga, por exemplo. What do you expect? I expect a day off. Olha só, um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar uma régua aqui para eu ir me guiando aqui. Aí. Por exemplo, what
What do you know? Aí já é o verbo saber, conhecer. O que você sabe? Então vamos supor que alguém está te explicando alguma coisa e vamos supor que você vai fazer sua primeira aula de inglês comigo. Aí antes da primeira aula a gente bate um papo ali para poder alinhar objetivos, eu compreender se você já conhece ou não o inglês e tal. E aí, caso você já compreenda, eu vou fazer uma pergunta parecida com essa para você. What do you know? Então olha só as semelhanças. Primeiro a gente falou, what do you want? What do you expect? What do you do? Agora, what do you know? A estrutura, ela vai se repetir. E ela nos vai dar um indício ali, uma dica de como vai ser a estrutura da nossa resposta. Então, por exemplo, I know the verb to be. Por exemplo, eu sei o verbo to be. Então, what do you know? I know. E aí você diz o quê? The verb to be, por exemplo. Ok? What do you like? What do you like? I like chocolate. Enfim. Lembra do 5W das H que a gente falou lá no início? Então quem trabalha aí com planejamento, com projetos, com manutenção, etc., com certeza conhece a ferramenta que se chama 5W2H. E vê essas palavras muito frequentemente no dia a dia. Porque sempre quando tem um projeto novo acontecendo, né? Uma ação ali na empresa, precisa de dar nome aos responsáveis por cada etapa. E aí é aquele o que, quando, como, porquê, né assim? Quem, como e quanto que custa. No caso da elaboração de um projeto. Essas palavras aí, a gente vai trazer ela para o inglês para quê? Sempre quando você precisa formar uma pergunta aberta. Ou seja, você tem uma infinidade de opções para aquela resposta. Então, se eu perguntar para você assim, what do you want? O que você quer? Poxa, eu não tenho a menor ideia do que você quer, o que você pode querer. Você pode me falar qualquer coisa. Agora, se eu te perguntar assim, aí eu vou te falar uma outra palavra aqui, que ela não tá nessa do 5W das H e eu vou mostrar o porquê. Por exemplo, which do you prefer? Water or juice? Sei lá, peguei um exemplo aqui. Aí eu já não usei what, eu usei a palavra em which, que não tá na listinha que eu falei pra vocês primeiro. Porque o which a gente já usa, ele é específico para quando você tem opções. Então, se eu pergunto pra você, which do you prefer? Water or juice? Eu vou esperar uma resposta dentro dessas duas opções, água ou suco. Mas aí no caso aqui a gente está usando mais, né, perguntas abertas, ok? Então beleza. Ó, já clica no link da bio assim que a gente finalizar aqui para vocês entrarem pro grupo VIP, porque na hora que terminar a live eu vou ter uma aula e depois dessa aula eu vou mandar para vocês um PDF bem legal com esses exemplos que a gente está falando aqui, tá bom? Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vou mandar para vocês um PDF com esses exemplos aqui. E aí, gente, é fonte de estudo. Deixa eu puxar uma pausa aqui só para dizer isso para vocês. A gente já está quase finalizando as palavrinhas. E é uma coisa importante. Independente se você estuda com professor particular, se você estuda em alguma escola, se você é autodidata, estuda por conta própria, você é o maior responsável pelo seu desenvolvimento. Você é o maior responsável pelo seu processo de aprendizado em inglês. Então, isso é independente de com quem você está estudando, com quem você está aprendendo. Então, parabéns por estarem aqui buscando conhecimento, tá? Olha só, temos pouquíssimas pessoas aqui. Então, parabéns para cada um que está aqui assistindo, cada um que está aqui acompanhando. E para cada um que vai pegar o PDF daqui a pouco lá no grupo também, né? Tem o link, tá na bio, né? Lá no grupo VIP. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou mandar esse PDF lá para vocês. Tá bom? Então,
o processo de aprendizado, ele se dá dessa forma mesmo. É você acompanhando o conteúdo que você tem na aula. Por quê? Porque o conteúdo que você vê na aula, ele tá ali estruturado de forma que você vai conseguindo encaixar as peças na sua cabeça. E aí você assiste uma live, e aí você usa um aplicativo, e aí você assiste um vídeo do YouTube, um post de algum professor no Instagram. Eita! E assim você vai construindo o seu conhecimento. E aí você começa a praticar. Eu acho maravilhoso quando o aluno vira pra mim e fala assim, hoje mais cedo aconteceu isso, uma aluna me falou isso, a Luana. Ela falou assim, ai professora, essa semana eu tava parecendo doida aqui em casa, porque eu comecei a criar uma conversa como se eu estivesse numa reunião com mais 4 pessoas. E aí começava a surgir assunto e tal. E ela formulando ali as conversas com as pessoas imaginárias dentro da cabeça dela. E eu falei assim, é isso mesmo, quando a gente tá aprendendo, quando a gente tá desenvolvendo, aprendendo inglês, parece que a gente é meio doido, né? E a ideia é essa mesmo. Você pode imagina as pessoas, se você tá praticando sozinho, né? Isso aí é tema já também para outra live, outro post, mas enfim. É você começar a criar diálogos com você mesmo. Então, por exemplo, você tá aqui, olha só, até agora a gente já falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós já falamos 10 verbos aqui. E desses 10 verbos, uma série de outras perguntas, outras frases que você consegue construir falando perguntas e respostas, usando essas 10 palavras. Então veja bem, se ao longo da semana você pega essa informação que você aprendeu aqui, pega o PDF que você vai receber lá no grupo e já coloca isso em prática, olha o tanto que você já não vai ter aprendido, né? Então é uma coisa que depende muito de nós, tá? Vamos lá. Coloquei outros verbos aqui. Need. Need é outro que a gente usa muito. What do you need? E aí talvez você vai ouvir assim, what do you need? What do you need? O que você precisa. Então vamos supor que você queira fazer uma receita diferente no final de semana, Dia das Mães. Você quer fazer uma receita diferente. E aí você pede o esposo, por exemplo, ou enfim, alguém para ir ao mercado para você comprar alguns ingredientes para aquela receita. A pergunta que você vai ouvir vai ser exatamente essa. What do you need? O que você precisa? What do you need? Daí você vai começar a listar. Aí vem o vocabulário referente à comida. I need. Daí você diz, por exemplo, rice, eggs, tomato sauce e assim por diante. Spaghetti, chicken, enfim, corn. E aí você vai listando os ingredientes que você precisa. What do you need? Play. Play. Esse aqui, olha só, a gente pode dizer assim, what do you play, usando somente a palavrinha what também. Você pode dizer where do you play, por exemplo, where do you play soccer? Aí eu já estou sendo específica, o que a pessoa joga? Joga futebol. Onde? Where do you play soccer? Aí a pessoa vai ter que explicar o nome do campo lá, enfim, o nome do local. Agora, se eu quero saber o que você joga, what do you play? What do you play? Daí você pode dizer, I play basketball. Eu jogo basquete, por exemplo. Então a gente, olha só, where, what, who, ainda com o verbo play. Who do you play with? Who do you play with? I play with my friends. I play soccer with my friends, por exemplo. Então, ou seja, com quem que você joga? Com quem que você joga? Eu jogo com os meus amigos. I play with my friends. Quando? When? When do you play? When do you play soccer? I play soccer on Saturdays. I play soccer on Saturdays. Eu jogo futebol aos sábados. Então, com esse mesmo verbo play, a gente já usou what, where, who, when. Percebeu? Why? Também, why do you play soccer? Because I like it. Porque eu gosto, né? Porque eu gosto de futebol, enfim. Because I like it. Exemplos, alright? Serve, por exemplo. What do you serve? Então, imagina que eu sou garçonete e o que eu sirvo? Eu sirvo água. Tá aqui minha água, por exemplo. Então, I serve water. I serve wine, se for vinho.
Ok? Esse aqui é interessante. Speak. Speak. Do you speak English? Então, olha só, eu posso dizer assim, o que você fala? Então, vamos especificar esse o que. Poderia ser quais, o que ou qual, né? A palavra what significa o que ou qual em inglês. Quais línguas você fala? Imagina uma pessoa poliglota. E aí eu posso perguntar, what? Aí eu tenho que especificar o que eu tô querendo saber. Então, quais as línguas? What languages do you speak? What languages do you speak? O languages eu adicionei porque eu quero saber especificamente quais as línguas que aquela pessoa fala. Quando você quer saber assim, e aí fulano, o que você acha? Sabe quando você tá pensando em tomar uma decisão, e aí você conversa ali com seu companheiro, com seus amigos, enfim. E aí fulano, o que você acha? What do you think? What do you, você, think? Percebeu que todas as frases que a gente falou até agora, a estrutura é igual? É a mesma estrutura. What do you think? What languages do you speak? Ainda no think. Por exemplo, o que os seus pais acham? O que seus pais acham disso, por exemplo? What? Aí eu acrescento your parents. Aí ao invés de falar você, eu vou dizer os seus pais. Porque é deles que eu quero saber a opinião agora, por exemplo. Então, what your parents think? O que seus pais acham? What your parents think? E assim por diante. Ok? What do you understand? O que você entende, compreende? What do you understand? Ou eu posso perguntar simplesmente o seguinte: do you understand? Sem a palavra what. Se eu perguntar what do you understand, eu quero saber específico o que você entende. Agora vamos supor que eu te expliquei algo e pergunto em seguida: do you understand? Você compreende? Ou seja, se eu começo a minha pergunta com do ou does, né, que a gente viu no início, eu já estou fazendo uma pergunta fechada. Se eu falar assim, do you understand? Você só tem duas opções para me dar de resposta, sim ou não. Yes, I do. No, I don't. Agora, se eu falo assim, what do you understand? Coloquei o what na frente, aí você já tem uma infinidade de coisas que você pode me falar, porque você vai falar o que você compreendeu. Pode ser que você tenha compreendido X coisas diferentes. Então a pergunta já ficou aberta. Fez sentido isso? Se sim, vocês me falam. O que você usa? What do you use? What do you use? Ou então, por exemplo, se eu quiser usar aquelas outras palavrinhas que a gente falou no início, né? Que a gente falou what, where, how, why, who, when. Se eu quiser usar uma dessas, por exemplo, quando que você usa o seu uniforme, por exemplo. Um exemplo hipotético aqui. Daí vai ter que ser uma pergunta aberta, porque é um quando, então existem vários momentos que você pode me dar aqui nessa resposta, né? Várias opções de resposta para essa pergunta. Então, eu poderia perguntar assim, when, que é o quando, do you use your uniform? Essa pergunta ela já ficou com mais palavras, vocês perceberam. Mas quando você diz membro da estrutura, você percebe que a estrutura é igualzinha à do what do you want, por exemplo, que foi uma pergunta pequenininha que a gente fez. Então, deixa eu falar essa última pergunta de novo. When, que é o quando, do you, que eu quero saber de você, né? When do you? Se eu quiser saber da sua prima, eu ia falar your cousin, a sua prima. Então, when do you usa seu uniforme, your uniform. O seu é porque é o seu exatamente, né? Inclusive, essa questão é interessante no inglês, que é o seguinte. No português, gramaticalmente falando, a gente pode tranquilamente, né, falar assim...
por exemplo, a sua prima usou o seu uniforme, não sei o que, não sei o que. Enfim, dependendo do contexto da fala ou de um texto, né, que está escrito ali, a palavra seu ou sua pode soar como algo de uma terceira pessoa. Não da pessoa com quem eu estou falando, mas de uma terceira pessoa. Isso no português é ok. No inglês não. No inglês, às vezes, você pode até soar redundante, não tem problema. Tá correto. Se você falar a palavra your em inglês, você está necessariamente se referindo a algo que pertence à pessoa com quem você está falando. Your uniform é o seu mesmo, o seu uniforme. Ok? Tranquilo. Aqui eu usei o verbo use, tá tudo bem. No caso do verbo vestir, né? Ou seja, tudo que está em você, não somente roupa, a gente usa um outro verbo que não tá aqui. Eu posso adicionar ele, porque ele é um verbo super comum também. Wear, é o verbo wear. A gente vê muito, com certeza vocês já devem ter visto, nas vitrines das lojas, quando tá trocando a estação. Então, tipo assim, tá entrando na estação primavera-verão, sei lá, coleção de verão, enfim. Daí a gente vê assim, summer wear, você já deve ter percebido. W-E-A-R, wear. Esse verbo, ele é usado para dizer o quê? Algo que você coloca em você. Então, por exemplo, no meu caso aqui, ó, hoje, o que é isso aqui que tá no meu cabelo? Isso aqui se chama scrunchies. É o mesmo nome que tá sendo usado aí nas lojinhas aí, né? Então eu posso dizer, I'm wearing scrunchies. Mas que estranho, eu tô vestindo buchinha de cabelo. É, isso mesmo, em inglês tá correto. Aqui, ó, tô usando um brinco, né? Eu posso dizer, I'm wearing earrings. I'm wearing earrings. I'm wearing a necklace. E assim por diante. Coisas que a gente não falaria em português. Eu não falaria, eu estou vestindo um colar. Eu estou usando um colar normal. A gente falaria assim em português, né? No inglês, tudo que está em você, você vai usar wearing. Ok? Então, olha só, eu coloquei um verbo bônus aí. E aí, a gente tem também o verbo watch. What do you watch? Where do you watch television? Onde ou quando? When do you watch television? Quando que você assiste TV? I watch television in the evening. Assisto TV na noite, à noite, no período do início da noite ali. I watch television at night. I watch television on Saturdays. On weekday. Oh. On weekends. I watch television on weekends. Enfim. Observa que para todas essas perguntas que a gente falou aqui, a gente começou com where. Depois a gente falou o do, o does e quem. Então, se eu falar do you, eu vou usar o do. Se eu falar de você. Se eu falar dos seus pais, deles, enfim, eu vou usar o do também, porque eu tô me referindo a mais de uma pessoa. Agora, se eu me refiro a uma terceira pessoa, ele ou ela, daí eu já vou usar does. Então, por exemplo, what does she want? What does Mary want? E assim por diante. E aí o último, olha só, where do you work? Where do you work? Daí você vai me dizer onde você trabalha. Where do you work? Trabalhar. Vai trabalhar. Então, olha só, a gente viu aqui, olha que interessante. Para quem acompanhou a live toda, a gente viu aqui as palavras principais que a gente usa para poder iniciar uma pergunta aberta. E aí a gente fez uma correlação aí com a ferramenta 5W2H, porque é muito comum, né? Muitas pessoas conhecem porque usam no trabalho e tal. Então a gente fez uma relação aí que são as palavrinhas que você vai usar no início das perguntas. E aí a gente repetiu várias vezes frases diferentes, perguntas diferentes, usando verbos diferentes e essas palavras para pergunta aberta também diferente, que a gente chama de WH questions. São perguntas que começam com WH, né? Ou com H também. Igual se eu pergunto para você, how are you? How are you? Ou seja, você tem uma infinidade de opções para me dizer, para explicar como você está.
Você pode estar bem, você pode estar mais ou menos, você pode estar mal, você pode estar feliz, você pode estar triste, enfim. Ok? Então, beleza. Pessoal, finalzinho da live. Muito obrigada quem tá aqui acompanhando. As lives não estão ficando gravadas. Depois eu vou disponibilizar, mas em breve vai ter um canal no YouTube bem estruturadinho lá. Mas por enquanto elas estão ficando lá no YouTube, tá bom? E já tem o link do canal do YouTube disponível na bio para vocês também. Por enquanto a gente só tem no YouTube essas lives gravadas, tá ok? Elas não estão ficando aqui no Instagram. Na próxima semana, próxima sexta-feira, teremos live? Sim, teremos live, tá? Vamos falar de um outro assunto, agora de cabeça não tô lembrando, mas já temos planejadinho aqui qual outro assunto que eu quero trazer para vocês. Próxima sexta-feira, que dia, hein? Dia 13. Ah, nossa, a live da semana que vem. Os erros mais comuns de pronúncia. Meu Jesus amado, essa vai render, hein? Essa live vai render. Os erros mais comuns de pronúncia. Por quê? Porque às vezes a gente fala, você fala um trem querendo falar outro, né? Vocês sabiam disso, né? Quem tem oportunidade aí de estudar inglês sabe que muitas vezes durante a aula você fala um negócio querendo dizer outra coisa. E às vezes o aluno fala e realmente a pessoa talvez não entenderia, realmente mesmo. Exemplo comum, red e head. Head é cabeça, red é a cor vermelha. E realmente não dá pra você relacionar. Então tem aluno que pergunta assim, mas se eu falar red, ele vai entender, não vai? Não vai. Não entende. Tá bom? Por quê? Porque é outra construção de língua, é outra estrutura de fonemas. Ele não vai associar esse som com esse som. E, meu filho, semana que vem vai render nossa live. Então façam o seguinte, fechando aqui, vai pro link da bio ali agora. Entra no grupo, porque você vai receber o PDF hoje mais tarde. Eu vou mandar lá no grupo VIP. Então, link da bio, grupo VIP. E já ativa o lembrete aí que semana que vem, 7 horas, a gente tem outra live. E a live da semana que vem vai render, porque é sobre pronúncia. Tá bom? Pessoal, muito obrigada por terem estado aqui, por estarem aqui comigo acompanhando. E um beijo pra vocês. Até breve. Feliz Dia das Mães pra quem é mamãe. Aí, tá bom? Um beijo pra vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.